algumas análises do que aquele mentecapto daquele monarca falou sobre liberdade de expressão. Essa galera mais ou menos da direita e da extrema direita, liberdade de expressão é tão somente, como direi, tão somente liberdade para falar mentira, liberdade para falar coisas do tipo, deveria legalizar o partido nazista no Brasil, coisas desse tipo que esse cara tem que vive a falar nos, nos sites, os programas dele na internet. Não somente ele, eu não quero enfocar muito no assunto desse entojado, vamos dizer, num termo mais técnico, um termo mais com português mais voltado a, a, a norma culta. Entojado é um cara burro, literalmente. Para simplificar, é um cara burro, quadrúpede, no sentido que para ele, falar mentira é liberdade de expressão. Para ele, controlar a internet é ditadura. Mas para ele é legítimo alguém falar na internet que tinha que ter um golpe de Estado, que tinha que ter uma ditadura militar no Brasil. Para esse cara é legítimo você fazer propaganda com uma ditadura militar no Brasil de novo. Para esse cara é legítimo, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Isso é liberdade de expressão? Como, como que podemos, podemos falar em liberdade de expressão se, por exemplo, do jeito que ele se alguém vier a público falar que tinha que matar o Lula, como aquele entojado, aquele jogador de vôlei sugeriu, para ele isso é liberdade de expressão. Se alguém fizesse o ato, aí ele ia tirar o dele da reta, né? Culpando a esquerda por supostamente estar podando a liberdade de expressão no Brasil. Como assim? Vocês acham que liberdade de expressão é total? Não. A partir do momento que eu ofendo uma pessoa, isso não é liberdade de expressão. Você pode até fazer piada sobre um governo, sobre até mesmo uma piada sobre a pessoa, desde que essa pessoa não se sinta ferida por tal piada. Agora, você não pode achar normal um sujeito falar assim: eu estava bêbado, eu tinha tomado umas e falei que tinha que legalizar o, o partido nazista. É, é por isso que eu, posteriormente, quando, quando baixar no YouTube essa live, que eu estou gravando no StreamYard, que eu tô, mandei um convite para a amiga, se ela quiser é, entrar. É, pode um cara falar em liberdade de expressão é, para pessoas que falam que tinha que ter golpe militar. Assim como uma ditadura não permite manifestação pró-democracia, uma democracia jamais pode permitir alguém fazer manifestação para ter golpe de Estado. E quem fala o contrário é um cara desprovido de capacidade intelectual e moral. Porque não. E olha que eu não prefiro nem falar o nome desse sujeito, apenas expondo que
Literalmente, o monarca pensa menos do que o meu cachorro vira-lata, assim como todos os bolsominions. E aqui eu não falo com ódio não, porque eu não odeio ninguém, porque uma pessoa que não pensa, fala besteira e não pensa para falar, primeiro já é errado, já seria errado ele guardar isso, sendo que ele é. Uma coisa foi bom, que o povo sabe que ele é um cara mau caráter pelo simples fato de falar que tinha que ter ditadura no Brasil, não poderia reprimir as pessoas que estavam pedindo ditadura. Mas isso ocorre, por que que tem pessoas como esse sujeito? É porque no tempo da anistia, os militares não foram punidos. Se os militares tivessem sido punidos, pegado prisão perpétua e se tivesse sido expulso das Forças Armadas com desonra, sem as viúvas deles receber salário, é, caras como esse não encontrariam espaço na mídia. E sim, a internet tem que ter controle. Ninguém pode falar o que quer. É, ninguém pode confundir a crítica profissional com crítica pessoal. E aqui não vou estar estabelecendo uma crítica pessoal, mas ele está se mostrando um cara mau caráter, um cara idiota que acha que é legal alguém falar assim, tá certo, tem que invadir o Congresso, quebrar tudo. Isso é legal? Uma pessoa invadir o Congresso, quebrar tudo, e aquilo tudo vai ser pago com os nossos impostos, porque é sustentado com os nossos impostos, e eles defendem, estão defendendo que foi exagero prender. Prender, tem que prender mesmo. Quer ditadura? Não pode ter liberdade para defender ditadura no Brasil. É, é todo, toda vez eu faço aquela expressão, é, coloca aquele pensamento. A democracia não é perfeita, mas se tem uma coisa que a democracia é melhor do que todas as ditaduras juntas, é, é que não te dá ilusão sobre a idoneidade da, da classe política. Se hoje podemos saber que existe democracia, é graça que existe corrupção, é graças à democracia. Se fosse uma ditadura, os corruptos agiriam na surdina e quem ousasse denunciar a corrupção na ditadura era um suicidado, como assim o foi o senhor Vladimir Herzog. Mas esse povo, esse povo é, tem, não tem lógica em alguém pedir ditadura militar uma democracia. Não deve ser permitido, não deve mesmo. As pessoas têm que saber que a democracia, sim, é imperfeita, mas cabe ao povo cobrar por educação de qualidade, cobrar educação de qualidade. E a educação não tem que ser política do PT de qualidade, ou do PSDB, ou de parte que for. A educação de qualidade tem que ser pautado numa política de Estado, uma educação de qualidade, para começar, tem que parar de aprovar alunos sem saber porcaria nenhuma, colocar esses professores que só querem saber do Deus no final do mês no olho da rua, que se eles não querem ensinar é porque eles querem enganar, eles querem ganhar o dinheiro no final do mês sem ensinar nada. É isso que esses professores querem.
E não existe doutrinação marxista nas escolas, pelo simples fato que, 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 que não estão ensinando o mínimo a ler e escrever, o que dizer, doutrinar. Recapitulando, por exemplo, o que os colonizadores fizeram para os índios para eles aceitarem a colonização europeia? Catequizaram, mas para catequizar eles, o que era necessário? Ensinar o idioma e ensinar o índio a ler e escrever o idioma do europeu, para ter aceitação. Ou seja, para se doutrinar uma pessoa em algo, é necessário que ensine o mínimo a ler e escrever. Esses idiotas, como o Monark, ficam falando mal de Cuba, por exemplo, dando informações sem informações incompletas, falando assim, lá em Cuba a pessoa tem que ir no supermercado, ela tem uma lista para comprar. Pois bem, isso aqui, se for parar para ele, eu vou falar o seguinte: como que um país que tem uma baixíssima produção de alimentos, que sofre desde 1961 umas sanções econômicas do governo mais hipócrita da Terra, que é o governo dos Estados Unidos. Não interessa quem está lá, se é o Biden, se é o Trump, se é o caralho que for, é tudo hipócrita. Tudo hipócrita. Essa ilha pequena sofre sanções econômicas. Para vocês terem uma ideia, o Cuba, por exemplo, é impedido de usar o dólar. Aí eles fazem essa desinformação. Ele tocou, por exemplo, na questão do Brasil Paralelo, censurou o Brasil Paralelo. Se o Brasil Paralelo tem que ser censurado praticamente todos os seus documentários, porque os documentários deles são de pseudociência. O Brasil Paralelo é a terra plana das ciências humanas. Por quê? Eles falseiam fatos históricos. Por exemplo, o documentário que eles fizeram. A família, o Dom João veio para o Brasil para salvar a cultura ocidental que estava ameaçada. Eles vieram, eles são heróis que vieram para o Brasil para salvar a cultura ocidental. Mas esquecem que, pelo fato que Portugal não poderia atender ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, eles tiveram que pedir arrego para a Inglaterra, escoltar toda a família real, enquanto os portugueses ficavam lá lutando e ainda tinham que sustentar a corte aqui no Brasil. Mas para eles virem, o que aconteceu? Nós escoltamos a corte real luso-brasileira, mas vocês vão ter que abrir os portos de todas as colônias às nações amigas, ou seja, para nós. E é por isso que, nessa ocasião, o Brasil é levado a Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, teve o Reino Unido de Cabo Verde e Algarves, Portugal, Cabo Verde e Algarves, o Reino Unido de Angola, Portugal e Algarves, ou seja, de todas as possessões lusitanas tiveram essa liberdade. Por quê? Por conta desse acordo. E nessa forma começa a nossa independência a partir da elevação do Reino Unido, porque os laços coloniais, o contrato colonial foi rompido e estabeleceu-se um outro contrato em que o Brasil se tornou foi transportado a capital do Império Lusitano para o Rio de Janeiro. Sendo assim, o Brasil
ficou sendo o principal território da monarquia lusitana. Aí depois teve os outros processos que não vou entrar em detalhe, porque eu quero falar, fazer recapitular uma live ainda essa semana sobre esse assunto, para não, não, como direi, estender muito sobre esse assunto. Apenas dizer que esse sujeito é a prova daquilo que eu falo. Criticar algo sem conhecimento de causa é coisa de pessoas ou malandras ou desinformadas. Você pode muito bem falar mal do comunismo, mas primeiro você tem que saber o que é comunismo. Você pode falar mal do capitalismo, mas primeiro você tem que saber o que é capitalismo, as estruturas do capital, para você ler, criticar negativamente ou positivamente Marx, que existe a crítica positiva. É necessário você beber na fonte, ler os livros, os principais livros, principalmente. O Capital, 1, 2, 3, o Manifesto do Partido Comunista, na verdade, não é um dos principais. O Manifesto do Partido Comunista nada mais é do que uma cartilha escrita por Karl Marx e Friedrich Engels para orientar a classe trabalhadora naquele período da história. Mas dá uma luz o que é o comunismo, já no Manifesto do Partido Comunista. Só que bem superficialmente, para você ler Marx, você tem que ler Miséria da Filosofia, tem que ler 18 de Brumário, de Napoleão Bonaparte, você tem que ler O Capital 1, 2 e 3, para você saber a conjuntura social que o Karl Marx teorizou o comunismo, para você fazer uma crítica, mesmo se você for criticar o comunismo, fazer uma crítica construtiva, uma crítica embasada. Agora, você pega você liberalzinho de merda, com perdão do termo, fazer uma crítica rasa porque leu Mises, que não é nem tanto, não tem nem tanto essa relevância no meio acadêmico, só, né, no mundozinho da internet, de caras idiotas como Monark, como muitos outros, como Kim Kataguiri e Companhia Limitada, falo mesmo, porque esse povo é um bando de imbecis que só querem, só querem, como direi, aparecer, porque eles não têm conhecimento de fato, aí eles preferem essas críticas, porque sabem que o Brasil, por não ter uma educação de qualidade, vai acreditar que o comunismo come criancinha, que ele vai acreditar que o comunismo queria distribuir o PT queria distribuir mamadeira erótica para as crianças, que, que é tipo, por exemplo, aquela menina, inclusive, que o Thiago Santillan estava criticando, que é a burrinha lá, de ultradireitista, falando que tá errado, que a menina foi estrupada, me parece, pelo tio, menina de 12 anos, deveria ter a criança. Teologicamente, o útero de uma criança de 12 anos não está totalmente preparado para abrigar um feto, a formação de um feto. Se essa menina tivesse ido nas aulas de biologia, ela saberia, saberia, mas parece que
correto com a pesquisa a pesquisa da Universidade Canadense, que certa vez eu li, que pessoas de esquerdas tendem a ser mais inteligentes do que as pessoas, principalmente ultradireitistas. Por quê? Alguém já viu uma pessoa de esquerda acreditar em terra plana? Não, que eu saiba, não. Alguma pessoa de esquerda ser anti-vacina? Que eu saiba, não, né? É, uma coisa é a pessoa ter fé em uma religião, ser praticante de uma religião. Outra coisa é essa pessoa ser habitolado. Mas voltando no assunto do monarca, e aqui eu não quero direcionar críticas pessoais a essa pessoa, mas críticas embasadas. Como, como que ele fala que não pode regular a mídia. Ah, então não pode regular a mídia, então tem que deixar fake news rolando. Para quê? Para o povo ser manipulado de novo e eleger um imbecil de extrema direita em 2022 de novo, né? Não basta ter elegido um imbecil que saiu, tem que eleger outro imbecil na visão dessa extrema direita babaca ordinária do Brasil. E eu, não, e eu falo não com ódio, porque eu não tenho ódio no coração. Eu tenho pena da, da ignorância desse povo, a ignorância que esse povo tem. O pior que pelo fato do Brasil não ter educação de qualidade, esses caras têm audiência. Tem audiência. Brasil Paralelo tem audiência. Porque o povo não tem educação de qualidade. Porque se tivesse educação de qualidade, saberia que o Brasil Paralelo é um portal de pseudociência, não é um portal científico, especializado em produzir fake news. É isso que é a especialidade do Brasil Paralelo. Não é, não é, não é, como direi, relatar os fatos em si. É igual esse novo documentário tentando falar assim, ó, a igreja está sendo perseguida na, na Nicarágua. Não, não está. Está sendo preso pastor e padre que faz proselitismo político dentro de igreja, porque no lado da Nicarágua, igreja não se mete em política, não tem bancada evangélica, não tem bancada católica, não tem bancada de religião nenhuma. A religião pode, pode praticar religião livremente? Pode, mas não deve tocar em política. E uns tempos atrás tinha um bispo da Igreja Católica incentivando o povo a fazer atentado terrorista. Isso pode? Isso pode? Isso o Brasil Paralelo apresenta, no documentário dele? Não, né? E aqui eu não quero passar pano o Daniel Ortega. Eu estou querendo falar o seguinte: igreja não deve se meter em política, porque essa união igreja-estado, dá uma olhada, pesquisa sobre o Afeganistão. Se o Afeganistão tá, tá uma maravilha, e a religião é unida com a política. E não pense que não pode ocorrer um, um Talibã cristão no Brasil, não. Pelo contrário, esses caras são doidinhos para que haja um Talibã cristão no Brasil. Não só o monarca, mas Silas Malafaia,
Edir Macedo e Companhia Limitada. A vontade deles era que impusesse um governo teocrático no Brasil. E deveriam saber que o papel da religião é edificar almas. Se você fica interferindo muito na política e esquece de edificar almas, salvar almas, como Cristo nos ensina, que é o papel da religião, é salvar almas e não e não e não participar de política. Mas esses caras que ficam falando, vomitando liberdade de expressão, coisíssima nenhuma, se calaram, por exemplo, quando o senhor Sérgio Moro, que só não está preso porque escuta ilegal, não, não dá prisão no Brasil, porque não pode ser usado como prova para prender, prender. É por isso que ele virou senador. É por isso que o Deltan Dallagnol virou deputado, me parece. É porque escuta ilegal não pode ser usado como prova para incriminar, mas serve para inocentar, como inocentou o Lula. É, não teve valor nenhum todos os processos contra o Lula. E se eles têm ódio tão grande do Lula, por que eles não têm ódio do Sérgio Moro, que esse mau julgamento provocou, por exemplo, a soltura do Eduardo Cunha? Por que eles não têm ódio do Eduardo Cunha? Já pararam para pensar nisso? Ainda mais que o Eduardo Cunha usava a igreja que ele frequentava, infelizmente, os pastores dessa igreja se prestaram aparentemente a lavar dinheiro para o Eduardo Cunha. Isso, aparentemente, que eu não posso afirmar, porque eu poderia ser processado por estar falando isso. E não estou falando sobre Edir Macedo, Valdomiro Santiago e Companhia Limitada como uma forma pejorativa. Só acho que eles estão totalmente errados. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A religião tem que se preocupar com as coisas da religião e a política da política. O Estado é laico. Por exemplo, se o Estado tentar impor um casamento LGBT na igreja, isso é certo? Não. Isso é ferir o Estado laico. Assim como, por exemplo, as igrejas não podem impor isso para o Estado, a proibição de casamento de pessoas do mesmo sexo. Porque é, é, os, os gays e as lésbicas são cidadãos, têm os mesmos direitos de pessoas hétero. Depende de. E basicamente esse é um resumão disso tudo. Por que com um cara igual esse sujeito ele ganha mídia? Porque a educação não tem qualidade. A educação é terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, o que quer dizer? Quem tem um pouquinho a mais de inteligência do que a sua bolha que você vai manipular é tipo moleque. E essa turma, eles têm, eles têm um conhecimento muito técnico de manipulação de massa. É, e consegue iludir pessoas fracas, né, sobre. E é por isso que eles ganham admiradores na internet. Pura manipulação de massa. E não tem essa de liberdade total de. Uma coisa, por exemplo, é, se eu viesse um vídeo ameaçar, por exemplo, o monarca, atentar fazer uma ameaça contra a integridade física do monarca, eu estaria cometendo um crime. É isso que esses caras fazem.
Por exemplo, aquele jogador de vôlei fez uma enquete sugerindo que alguém matasse o Lula. Isso é correto? Isso é liberdade de expressão? A liberdade de expressão termina quando começa do meu próximo. Esse é o princípio basilar da Constituição. E é isso aí. Vou deixar. Vai saber quando essa live vai cair. Se aparecer no, no, no YouTube, né? Que eu estou gravando no StreamYard. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. Hay que endureza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória sempre. Hacer a revolução. E no nosso caso, é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto necessita e merece para finalmente vencermos o bolsonarismo de vez.